Paz seja convosco. Amém. Louvamos a Deus por mais esse dia, pela graça do Senhor sobre as nossas vidas, por todos os seus benefícios, pelo seu amor que não tem medida, não é comparável a nada, não é comparável ao amor da mãe, do pai, não há comparação. Antes que você existisse, Ele já tinha te amado, já tinha decidido te amar. E nós louvamos a Deus por isso. Em nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema Israel será destruído, porém não totalmente. Esperança é algo que faz o caído se levantar. É algo que nos faz dar mais um passo, mesmo que o cenário na nossa frente seja amedrontador. Não é o ideal que a Vanessa fique com o Joaquim lá fora e não participe da comunhão conosco, tá? Em meio a todo juízo e destruição, apresentado em todo o livro de Amós, uma pequena luz surge para aqueles que confiam no Senhor. Confiança no Senhor. Esperança. O nome deles pode ser remanescente. Pode ser verdadeiros adoradores. Mas uma característica eles têm em comum, que é eles confiam em Deus. Quando nós vemos no tempo do profeta Elias, ele ora e a chuva fica sem cair 3 anos. Quando Elias volta, encontra um homem e começa a haver um diálogo entre eles, e aquele homem fala assim: eu guardei 100 profetas escondidos numa caverna e aí os alimentei. Homens que não eram aceitos pelas coisas que eles falavam e profetizavam. Eles confiavam em Deus. Abacuque fala: mesmo que a figueira não floresça e a vide não dê seu fruto, ou seja, mesmo que não tenha alimento na sua mesa, mesmo que você esteja naquela condição que é extrema, que o Alice falou, a condição de você ser miserável e você estar diante do Senhor, eles caem e são recompensados. Aonde você deposita a sua esperança? Findamos mais um mês em que nada nos faltou. Nós podemos ser extremamente abençoados pelo Senhor e estamos mais uma vez aqui unidos e reunidos. O título da palavra de hoje é: o reino de Davi será levantado. Lembre-se que até semana passada nós falávamos que o reino dos homens seria destruído, e agora nós falamos que o reino de Davi será levantado. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de Amós, capítulo 9. Nós vamos ler do verso 11 em diante. Amós capítulo 9, versos 11 em diante. Assim diz a palavra de Deus: naquele dia levantarei o tabernáculo caído de Davi, repararei as suas brechas, e levantando-o das suas ruínas, restaurá-lo-ei como fora nos dias da antiguidade, para que possuam o restante de Edom e todas as nações que são chamadas pelo meu nome, diz o Senhor que faz estas coisas. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que o que lavra segue logo ao que ceifa, e o que pisa as uvas ao que lança a semente. Os montes destilarão mosto, e todos os outeiros se derreterão. Mudarei a sorte do meu povo de Israel, reedificarão as cidades assoladas, e nelas habitarão. Plantarão vinhas e beberão o seu vinho, farão pomares, e lhes comerão fruto. Plantá-los-ei na sua terra, e dessa terra que lhes dei, já não serão arrancados, diz o Senhor Deus. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, adoramos e bendizemos, agradecemos, Pai querido, pela tua palavra, que
que é nas nossas vidas e sobre as nossas vidas. Nos rendemos ao Senhor mais uma vez nesta noite, pedindo que o Teu Espírito fale com o nosso espírito. Precisamos ouvir a Tua voz, precisamos ouvir a Tua direção. Peço, Pai, humildemente, que o Senhor me conceda a capacitação do Teu Espírito para trazer uma palavra santa aos nossos corações que profeiem do Teu altar de graça, em nome de Jesus. Amém. Os versos de 11 a 15 não falam de uma nova visão, mas de uma conclusão de todas as visões, de todas as questões que foram apresentadas nas visões anteriores. Começamos a ministrar Amós capítulo 1, dia 24 de abril de 2024. Fazem exatamente 10 meses que nós estamos ministrando Amós. Foram mais de 40 cultos, de 1 hora pelo menos cada um. Então nós temos aí um estudo de pelo menos quase 40 horas a respeito do livro de Amós. O cumprimento do julgamento de Deus sobre Israel é como certo, não vai mudar nada. É aquela diferença que nós estamos falando entre o reino dos homens e o reino de Davi. Amós agora trata daquilo que irá ocorrer depois desta destruição toda que nós estamos falando já há alguns meses. Pelo fato desse julgamento ser situado no passado, os conceitos de esperança baseados na presença de Deus com eles e de um futuro brilhante no dia do Senhor, em vez de serem negativos, trazem consequências positivas. O que ele está dizendo é que, muitas vezes, antes de você provar o melhor do Senhor, você passa por situações amargas e duras. Antes da cura, tem enfermidade. Antes da restauração, tem a destruição. Se você, em algum momento, for pensar em fazer alguma reforma em algum lugar, você vai ver que a primeira coisa que você vai precisar fazer é destruir alguma coisa que está lá, uma parede, alguma coisa, vai ter que ser quebrada. E nós não estamos acostumados ou não gostamos que as situações elas não saiam do controle. O que nós queremos é que a situação ela continue funcionando e que nós possamos viver mês após mês, sem nenhum tipo de tribulação, nenhum tipo de dificuldade. Sinto lhe dizer que isso não existe. Igrejas prometem isso, e isso não existe. Não existe igreja, não existe local em que você possa ir que não haja enfermidade. E antes da cura, vem a enfermidade. Tem que se pensar sempre dentro do efeito, por exemplo, da borboleta. Antes dela ser uma borboleta, ela se transforma dentro da crisálida. Não é algo que talvez seja agradável. É como uma criança para sair logo depois do nascimento. A palavra de Deus diz que naquele momento a mãe geme, mas logo que a criança nasce, não se tem mais lembrança daquela dor. O oráculo final da salvação refere-se não à destruição, mas à restauração. Restauração não do reino dos homens, mas a restauração do reino de Deus. Por isso que nós falamos a respeito dos remanescentes. Um grande engano dentro do povo judeu é exatamente isso. Quando Jesus vem, eles esperam que Jesus vá restaurar o reino de Davi. Eles esperam que Davi seja levantado em nome de Jesus e ali aquele reino fica poderoso e aí os romanos caiam, os gregos caiam e eles sejam uma nação poderosa. Mas Jesus não vem com esse propósito. Ele vem para mostrar uma outra face da moeda. E aqueles homens não entendem isso. E continuam não entendendo isso. Estão lá diante do muro das lamentações, que é o muro que sobrou do templo de Salomão, o último deles. E eles ficam naquela oração, clamando ao Senhor: vem, Senhor Jesus. Vem, Messias. Vem restaurar. Mas a restauração de Cristo já foi. E não é uma restauração de prosperidade, não é uma restauração de não ter luta, não ter dificuldade, não, pelo contrário. Cristianismo simbolizado pela morte, pelo sofrimento.
Você quer qualquer outra religião, você vai ter momentos de alegria, momentos de satisfação. No cristianismo não tem isso. Esses 10 meses de Amós, você viu o que é a palavra de Deus, que não é necessariamente esse tipo de consolo que as pessoas esperam. Eu, como uma pessoa que aconselho, encontro muitas pessoas que estão apenas querendo, e eu uso essa terminologia, que sejam lambidas as feridas da pessoa, para ela continuar sofrendo dentro daquilo lá. O cristianismo não é isso. Nós vamos meditar no reino de Davi, que será levantado, nos versos 11 a 15, que nós acabamos de ler, eu não vou lê-los de novo. Ele começa o verso 11 falando naquele dia, ou seja, a visão de Amós, a situação ali não era para aquele povo daquele momento, mas era para uma situação posterior. Transporta a imagem passada para um tempo futuro, quando Deus irá intervir de maneira miraculosa nos acontecimentos mundiais. Então nós esperamos realmente que as coisas elas mudem, que as coisas elas sejam transformadas e mudadas. Abre a porta para eles poderem ouvir a palavra, não tem problema aqui. Abre a porta, por favor. Pode abrir. Pode abrir, Lico, não tem problema não. Deus irá intervir de maneira miraculosa nos acontecimentos. Quando acontece esse tipo de situação como o carnaval, essa lambança que está acontecendo, em que cristãos acham que o cristianismo ele pode comungar com o carnaval e não pode. Se você olhar na internet, teve uma declaração de um grande pai de santo e ele fala, é macumba. É macumba. Num certo momento nós invocamos os orixás, as divindades, que são demônios, para descerem ali e abençoarem aquele movimento. Então não tem como você ter comunhão com aquelas coisas. E aí você fica entre um extremo em que a igreja ela se afasta e ela vai para o retiro e as pessoas elas se retiram e entregam literalmente a cidade para os demônios, ou então você participa dessa coisa de uma forma passiva ou não, é só uma brincadeirinha, é uma brincadeirinha de um bloco de carnaval, nós só vamos nos divertir. Não tem isso. Esse envolvimento ele se dá participando ou não, aquilo ali está lá e você pode participar ou não. Deus ele vai intervir. De Deus não se zomba. Essa condição de associação do fim de Israel vai além da direção da promessa da bênção que virá depois do julgamento. Quando Israel estiver arruinado, então o poder de Deus trará o povo de volta para a terra. Para muitos de nós, Deus tem que destruir para então construir. Essa semana me alegrei, o André me ligou. Primeiro ele mandou um áudio, depois me ligou, contando a mudança e transformação de algo que eu venho falando com ele há mais de 4 anos. E eu falo para ele, falo assim, cara, seu negócio não é dirigindo o caminhão, seu negócio é estar atrás de um laptop, orquestrando e administrando e pegando o máximo de cargas possíveis. E essa semana ele me ligou e falou, pastor Paulo, eu começo a implantar isso, começo a entender que realmente esse é o melhor procedimento, esse é o melhor proceder. E eu fico contente com isso, mas antes disso, ele teve que gemer. E eu me entristeço pelo sofrimento dele, pelo sofrimento da Vânia, por sofrimento dos familiares. Mas é necessário que se quebre os alicerces para que novos alicerces possam ser construídos. E eu tinha certeza que Deus ia agir de alguma maneira. E aí, aquela condição de sempre para todos nós. Você tem que aprender com a situação e você não tem que voltar às velhas práticas. Porque ele tem a opção, como nós temos a opção, de nós voltarmos às velhas práticas. Ele pode encher o coração dele e falar, agora vai. E aí Deus ele vai quebrar ele de novo. E isso vale para mim, vale para ele, vale para todos nós. A força por trás dos acontecimentos nesse dia encontra-se nas 4 orações da primeira pessoa do singular que chama eu, Deus dizendo. Da mesma maneira que quando ele fala através de Moisés, ele fala eu sou eu. Não é o diabo. A gente tem esse costume de acreditar ao diabo as coisas ruins e não é o diabo que faz todas as coisas. Quem faz todas as coisas é Deus. Ele utiliza o diabo
Mas o diabo, ele não tem força nenhuma. Se está acontecendo o que está acontecendo em todo o Brasil, é porque Deus o permitiu. Nós, como seres humanos, nós entregamos a autoridade para Satanás e ele usa muito bem essa autoridade. O próprio Deus é o agente ativo realizando esses feitos. Sua atividade envolve reconstruir, erguer, restaurar o que está caído e danificado. Apesar de muros e ruínas serem descritos nessa construção desse reino de Davi, não se fala de cidade nenhuma. Está falando de algo muito mais profundo. A volta do Messias. Na primeira volta do Messias, a primeira vinda do Messias e a volta do Messias não tem nada a ver com coisas materiais. Não tem nada a ver com as pessoas elas serem prósperas. Eu quero que você seja próspero, eu quero que você tenha recursos, que você possa abençoar. Já falei para vocês do meu desejo de vocês serem prósperos o bastante para chegar para mim e falar assim: Pastor Paulo, eu estou pronto para ajudar a gente a manter um missionário. Nossa igreja não é um símbolo de status, não é isso. É uma questão da gente poder fazer algo a mais. Da gente poder alcançar pessoas realmente que precisam ao longo do mundo. A gente tem essa capacidade. E se você tiver no seu coração esse desejo, eu tenho certeza que Deus ele vai te abençoar nesse ministério. Eu busco de Deus isso. E eu tenho certeza que em algum momento as pessoas elas vão naturalmente virem pipocando e falando. E quando a gente tiver a condição, nós iremos assim o fazer. O tabernáculo de Davi é um substituto para o termo referente ao Império Davídico. Abre em 2 Samuel, capítulo 7. 2 Samuel, capítulo 7, versos 11, 13 e 16. 2 Samuel, capítulo 7, verso 11. Desde o dia em que mandei houvessem juízes sobre o meu povo de Israel, dar-te-ei, porém, descanso de todos os teus inimigos. Também o Senhor te faz saber que ele, o Senhor, te fará casa. Versos 13. Ele edificará uma casa ao meu nome, e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Verso 16. Porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre. Diante de ti, teu trono será estabelecido para sempre. O tabernáculo era na época um pequeno abrigo feito de 4 galhos. Então se fincava, como a gente faz lá na praia, né? Você finca um pauzinho assim, outro aqui, 4 pauzinhos e joga um negócio em cima. Aquele tabernáculo ele tinha como função proteger as pessoas que estavam em guerra. Era um local de descanso para eles poderem tomar uma água. Era um lugar que guardavam as colheitas. E também era onde se protegia do sol. E aí você lembra daquele texto de Jonas? Logo depois de ele pegar para Nínive, ele pega e deita lá, e aí o Senhor faz um abrigo com uma amoreira e cobre a cabeça dele e ele fica protegido do sol. Isso é o tabernáculo. Esses abrigos eram construídos depois do Êxodo, na festa dos tabernáculos, para lembrar aquelas pessoas que eram prósperas de onde eles tinham vindo. É algo que você não pode esquecer. O que aconteceu no seu passado? O que fez? Como foi a sua caminhada até aqui? O que levou você a caminhar até aqui? Em vez de um reino poderoso e seguro, como nos tempos da monarquia unida do Davi, será mais como uma pequena choupana em ruínas. A reconstrução desse reino de Davi não tem a ver com o tabernáculo de Moisés, em que descia a coluna de fogo em cima do tabernáculo e a coluna de nuvem. Não é esse tabernáculo que ele vai reconstruir. Não é o tabernáculo de Salomão que foi cair, quebrado e depois reconstruído. Aquele lugar em que havia mármore para todo lado, em que havia uma riqueza muito grande. O tabernáculo de Davi que vai ser reconstruído sou eu e você. A ação do Espírito Santo entrando em você é a restauração do reino davídico. Algo que Joel promete: derramarei o meu Espírito sobre toda a carne. Não toda a carne no sentido de todas as pessoas, sobre os remanescentes, aqueles que são filhos, aqueles que são fiéis, aqueles que buscam, apesar das suas fragilidades, buscam ser melhores. É isso que nós temos que fazer.
Esse reino será reunido e fortalecido sob o reinado davídico como nos dias passados. A restauração do reino tornará possível a inclusão de outras nações, e a inclusão de Edom atesta isso. Então aqui, nesse texto, ele está falando que não é só para os judeus, é para mim e para você. Nós não temos sangue judeu, não temos pais judeus, eu não tenho. Mas ele fala, olha, como foi com o povo de Israel, também vai ser com esse povo de Edom, com as nações. Então nós somos alcançados dentro desse mistério santo. Elas irão gozar, as nações irão gozar as bênçãos desse reino restaurado, assim como o restante ou remanescente de Israel. Os parágrafos finais prometem ricas bênçãos vindas da fertilidade da terra, que é a comparação natural para aqueles homens que viviam da agricultura, agropecuária. E o exemplo que eles estão dando é muito interessante. Ele vem chamando essa condição de uma boa terra. Ele vem falando que essa terra é melhor do que uma terra que mana leite e mel. E ele vem falando sobre colheitas e produção. E aí você entenda, primeiramente, o exemplo que ele está dando. As pessoas iam e plantavam, espera-se crescer, sol, água, e chega um momento que é o momento da colheita, certo? Ele está falando o quê? As pessoas vão plantar, vão colher, e quando você estiver plantando de novo, você vai trombar com as pessoas, porque ainda vai ter colheita para fazer. É uma coisa surreal. Quando se olha a condição de Israel, eles eram ordenados a trabalhar o primeiro ano e colher no segundo. Plantar no segundo, colher no terceiro. Terceiro, quarto, quarto, quinto, quinto, sexto, sexto, sétimo. Só que o sétimo não se planta. É tempo de descanso. É o dia do Senhor. Descanso. Mas se eu não plantar no sétimo ano, como que você vai colher no oitavo? Exatamente o que o irmão está falando. É a confiança. É a esperança. Quando as pessoas começarem a plantar no oitavo ano, para colher no nono ano, eles ainda vão estar colhendo e comendo do sétimo. Essa é a provisão de Deus. Enquanto as pessoas elas vão correndo de um lado para outro, trabalhando em turnos dobrados, aquela loucura, Deus fala, eu sou o provedor. Eu que guardo, eu que protejo. E ele dá o exemplo de duas coisas. Primeiro, essa colheita da cevada, que era a primeira colheita, que era um produto natural, que era substituto do trigo, que era o alimento das pessoas mais carentes. As colheitas serão tão produtivas, a ponto de que aquele que está arando passar pelo que ainda está tentando ceifar a colheita do ano anterior. Normalmente a terra era arada em outubro e a colheita de cevada feita em abril e maio. Mas quando vier o próximo mês de outubro, os ceifadores ainda não terão terminado a colheita. Ou seja, eles começam a colher em abril, em maio, e vão continuar colhendo em maio, junho, julho, agosto, setembro, e vão trombar com as pessoas. E ele dá outro exemplo, e ele vem falando das uvas. As uvas serão tão fartas que o vinho produzido é retratado aqui como escorrendo pelos montes, como um rio, por causa do excesso de frutos. É tanta provisão, que as pessoas não dão conta. Amém. E ele corre. Mas é para aqueles que são filhos, para aqueles que confiam no Senhor. E aí, aquilo que eu falo. E foi interessante essa semana dentro do Glorify, que eu não sei se você ouve ou não, mas eu coloco lá no grupo. Eu, com a Rosângela, preciso entender a dinâmica, tá? Eu ouço com a Rosângela com 2 celulares, porque a oração, para mim, ela é uma oração que demora muito. Então eu corto o espaço para você ter essa comodidade ainda. Então se você ouvir, você vai ver que ele fala bastante sobre a questão da correria. Está lá colocado lá no grupo. Mas você talvez na sua correria você não tenha tido tempo para ouvir. Mas ele fala da correria, que é uma perda de tempo. O próprio Salomão, ele diz que essa correria, ele não usa esse termo, mas a correria é como correr atrás do vento. Não tem proveito nenhum. Nada. Você pode edificar, você pode fazer um comércio tremendo, você pode fazer uma estrutura tremenda e não colher nada disso. Família Matarazzo em São Paulo,
Havia o patriarca da família muito rico, ele morreu. Em 5, 10 anos a família acabou com o patrimônio, os filhos acabaram com tudo, não sobrou nada. Aquele homem que deveria ter trabalhado noites e noites, não deve ter curtido a família, não deve ter passeado, não feito nada, ele deixou para os filhos. E aí o que aconteceu? Ele não aproveitou em nada. Quando Deus fizer com que a terra produza as suas bênçãos para o remanescente que é chamado pelo seu nome, é como se o próprio jardim do Éden tivesse renascido. Uma inversão da sorte indica uma mudança da circunstância de se experimentar a ira de Deus para o desfruto das suas bênçãos. A correção do Senhor na sua vida, ela é necessária para que venha algo novo. Mas você tem que estar afim, estar disposto. Esse tempo de ira, de luta, de dificuldade, ele pode perdurar a vida inteira sua. Ou você se submete a ele e permite, entre aspas, permite que ele possa agir na sua vida. O remanescente é carinhosa e orgulhosamente chamado de meu povo de Israel. E é celebrado a sua volta para habitar e povoar a terra. O remanescente, ele trata dessas pessoas que são abençoadas de Deus, aquelas que são escolhidas do Senhor e que buscam viver os seus caminhos. A terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó será mais uma vez o lugar do povo de Deus. Houve uma promessa lá em Abraão. Vou te dar uma terra que manda leite e mel. Novamente é dada esta promessa para mim e para você. Nesse final do livro de Amós Deus fala, eu tenho uma terra que manda leite e mel. Você pode viver nela, você pode continuar vivendo dentro da sua própria correria. A volta do povo é comparada à plantação de novos jardins. A ideia de estar firmemente estabelecido como parte permanente de uma paisagem vem junto com uma comparação. Em Isaías 61:3 diz que nós seremos plantados como carvalhos de justiça. Carvalhos que duram 100, 200 anos, com aquele tronco enorme em que nada o abala. Eles não irão possuir a terra e suas raízes não serão arrancadas do lugar que Deus lhe deu. Essa expressão promete paz, sem inimigos e uma habitação eterna. Este é o cumprimento do que Deus prometeu dar aos seus pais e à sua semente. Deus fará o que disse, manterá a sua promessa e derramará suas bênçãos pactuais sobre este povo que diz que Ele é o seu Deus. Apesar dessas bênçãos resultarem completamente da misericórdia e do poder de Deus, elas estão presentes nesse momento por causa da reação, da relação das pessoas que elas têm com Deus. Como é o seu relacionamento com Deus? Você tem lido as Escrituras? Não tem tempo, pastor. Entenda que relacionamento, ele tem a ver com intimidade, com você estar junto. A forma de você estar junto de Deus é através da leitura da sua palavra e a oração, não há outro jeito. Quando nós nos reunimos na igreja, nós nos reunimos para ouvir Deus falar. Nós não estamos aqui para um ato social. Hoje eu até brinquei com a Rosângela, a decoreba do Salmo, entendeu? Tem trazido alegria, as pessoas elas têm brincado, tem sido gostoso. A gente não esqueceu não, Nicolas, que você o Felipe falou, mas o próximo piorou ainda para você, tá? Entendeu? Então, tem sido legal, entendeu? E tem se divertido, tem sido gostoso, entendeu? Mas o propósito principal daqui não é esse. Eu bato na tecla com você de trazer o alimento. Foi até duro na semana passada. Você que não tem dinheiro para comprar um saquinho de feijão para entregar uma favela, liga para mim que eu faço o Pix para você de R$8. Você vai lá e compra o seu saquinho de feijão e abençoa. Mas o propósito principal da igreja não é esse. O propósito principal da igreja é falar da palavra de Deus. É preparar você para você viver segundo os princípios das Escrituras Sagradas. Não só aqui, mas principalmente lá fora. Lembre-se que a palavra igreja, no grego eclesia, entendeu? Ela quer dizer assembleia dos chamados para fora. Você é chamado lá de fora para dentro, para você aprender e você poder levar a vida e a salvação lá para fora. Se você não faz isso, é a mesma coisa que você fazer um curso e você não aplicar esse curso. É você investir numa mentoria e aí você gasta 1.000, 2.000, 3.000 reais e você não colocar em prática. É a mesma coisa que você investir recursos e tempo em algo que você não aproveita nada. No mínimo, uma grande
ignorância. Servos de Deus não são ignorantes. E se o são, buscam o conhecimento do Senhor. Amém, queridos? Senhor Deus, louvamos o Teu nome por esses 10 meses, Pai querido, que meditamos nesse livro de Amós. Foi, Pai, um tempo difícil, Pai, em que eu, em primeiro lugar, Pai querido, senti na carne, Pai, o cortar a Tua palavra. E gostaria muito, Pai querido, de trazer uma palavra de tranquilidade, de conforto, mas a Tua palavra, Pai querido, era apenas exortação. Mas também a Tua palavra diz, Pai, que o Senhor chama a atenção e exorta apenas aquele a quem o Senhor ama. Por isso, Pai, que nós nos sentimos amados por o Senhor ter nos dado o privilégio de comungarmos, Pai querido, com esse tempo diante do Senhor no estudo de Amós. Queremos, Pai querido, colocar nas Tuas mãos o estudo de Mateus, que nós iremos iniciar, se o Senhor assim o permitir, a partir da semana que vem. Que nós possamos, Pai, ouvir a Tua palavra, nós possamos crescer, praticar e também, Pai querido, proclamar o Teu Evangelho em meio às nações. Oro em nome de Jesus. Amém. Graças ao nosso bom, querido e amado Deus. Amém. Glória a Deus.